Oi, gente, boa noite. Nossa aula de hoje é sobre cuidados paliativos e será ministrada pela doutora Patrícia Suzuki Cano. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade Federal de Pelotas, fez residência médica em Medicina da Família e Comunidade pela Prefeitura de Campinas, especialização em cuidados paliativos pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, ela é médica responsável pelo Serviço de Interconsulta de Cuidados Paliativos da PUC Campinas e é professora da disciplina de Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da Mandic. Então, boa noite, doutora Patrícia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de novo. Assim que tiver se sentir confortável para iniciar sua palestra, fica à vontade, tá bom? Olá, Giovana, boa noite a todos. Eu agradeço o convite e eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Então, novamente, boa noite a todos. Eu fui convidada para falar um pouco sobre cuidados paliativos, né, pela Liga de Oncologia da PUC Campinas, e foi proposto que essa aula fosse compartilhada com outros ligantes de outras faculdades também, né, então acredito que estamos aqui entre graduandos da faculdade, acho que medicina multiprofissional, não? São ligantes de outras disciplinas? Não, só medicina? São mais alunos de medicina mesmo. Tem alguns ouvintes, principalmente da Liga da PUC, que não são de medicina, mas a maioria é da medicina. Ok. Bom, então tá bem. Hoje o que eu me propus é falar um pouco sobre os cuidados paliativos, né? Então, pensando que a gente está entre alunos da graduação, a gente entender um pouco quais são os princípios, o que são os conceitos dos cuidados paliativos. Aí, mais para frente, eu pretendo aprofundar um pouco dentro desses conceitos, utilizando dos princípios dos cuidados paliativos, dentro do universo dos pacientes oncológicos, né? Entendendo que se trata de uma liga acadêmica de oncologia, tá bem? Bom, então acho que a Giovana já me apresentou. Opa, deixa eu ver se eu consigo passar. Então vamos começar do começo, né? O que são os cuidados paliativos, né? Eu não sei se aqui todos os alunos que estão presentes, todos os ligantes já tiveram alguma aula sobre cuidados paliativos, mas eu acho que é interessante a gente alinhar os nossos conceitos sobre o que são os cuidados paliativos, né? O que é a definição desse cuidado? Bom, normalmente o que a gente escuta muito são essas frases, né? O que são os cuidados paliativos? É quando não tem mais nada a fazer? Bom, esse paciente não tem mais terapia curativa, a gente não tem mais nada a proporcionar a esse paciente, então esse paciente virou paliativo. É somente para pacientes oncológicos, né? Entendendo que a gente está falando aqui para uma liga de oncologia. Será que é só para os pacientes que vocês estudam dentro da liga que o cuidado paliativo vai fazer diferença? É somente quando o paciente está perto da morte, então o cuidado paliativo ele se propõe a cuidar dos pacientes somente na terminalidade da sua doença? O cuidado paliativo ele se propõe somente a controlar os sintomas de dor? Então o cuidado paliativo ele é somente a prescrição de morfina para a gente controlar dor e falta de ar? Ou seja, quando a gente pensa na palavra paliativo, né, a gente sempre pensa em medidas paliativas que normalmente a gente usa fora do nosso contexto médico, parece que é algo de menor qualidade, né, uma gambiarra, alguma coisa meio improvisada. É isso que é cuidado paliativo? Então, o cuidado paliativo é um cuidado de menor qualidade? São os cuidados que a gente oferece pré-morte do paciente? Bom, se hoje aqui a gente está numa quinta-feira à noite para discutir sobre isso, é justamente para entender que isso não é cuidado paliativo. Acho que o primeiro passo da gente começar a estudar o cuidado paliativo é a gente desmistificar essas coisas que normalmente a gente escuta e normalmente acaba sendo veiculado, né? Isso é fake news, a gente diz. Isso não é cuidado paliativo. Bom, se nada disso é cuidado paliativo, o que é cuidado paliativo então, né? Então vamos na definição da OMS. Quando a gente vai na sua definição mais atual, que é de 2002, mais para frente eu vou falar que essa definição de cuidado paliativo ela mudou ao longo do tempo, né? Então, o cuidado paliativo, ela é a abordagem que visa a promoção da qualidade de vida de pacientes e seus familiares. Então, veja que a gente não engloba só o paciente no nosso cuidado através da avaliação precoce e controle de sintomas físicos, sociais, emocionais, espirituais desagradáveis,
no contexto de doenças que ameacem a continuidade da vida. Ou seja, o cuidado paliativo é uma assistência realizada não só por um profissional, não é só pelo médico que essa assistência é ofertada, mas sim por uma equipe multiprofissional, durante o período do diagnóstico, do adoecimento, da finitude e do luto. Essa é uma definição que ela é gigantesca, ela até é um pouco ampla, e eu vou conversar com vocês do motivo de ser até um pouco ampla essa definição. Bom, mas aqui eu gosto de enfatizar, ou seja, o cuidado paliativo é justamente o oposto do que normalmente a gente entende, que como se fosse um cuidado de menor qualidade, um cuidado que é feito somente no final da vida, ou seja, ela é uma assistência, é um tipo de cuidado que a gente presta aos nossos pacientes, e ela é multiprofissional e interdisciplinar, né? Quando a gente se propõe a fazer cuidado paliativo, a gente se propõe a trabalhar em equipe, tá bem? E para além da sua definição, que a gente entendeu já que na sua definição pela OMS, o cuidado paliativo não é abandono, é justamente uma assistência que a gente presta ao nosso paciente, a gente entende que hoje no Brasil o cuidado paliativo é um direito dos nossos pacientes, né? Ele não é uma alternativa de cuidado, ela é uma parte complementar e integral de todo o cuidado do paciente. Então, em 2018, saiu a resolução, né, que a gente fala das diretrizes da organização dos cuidados paliativos dentro do Sistema Único de Saúde em todos os níveis de atenção. Então, veja, o cuidado paliativo, ele é um direito do paciente, não só quando o paciente está no hospital, não só pelo olhar especializado. O cuidado paliativo, as ações paliativas precisam ser prestadas em todos os níveis de atenção. Então, quando a gente fala de um paciente que está numa atenção primária, ações paliativas podem ser feitas, precisam ser feitas, né? Então, ano passado, se eu não me engano, dei uma aula para o pessoal da Liga da Atenção Primária. Por quê? O cuidado paliativo também é importante na atenção primária. O cuidado paliativo, ele só é melhor organizado se a gente for pensar num cuidado realizado por uma equipe multiprofissional, mas sobretudo organizado dentro de uma rede de cuidado, né? E é assim que a gente vai conseguir melhorar o acesso. Então, o cuidado paliativo precisa ser ofertado desde a atenção primária, nos serviços especializados de ambulatório e também nos pacientes internados, e até naqueles pacientes que a gente fala nos cuidados de fim de vida, em pacientes, por exemplo, internados no ambiente hospice. Tá bem? E isso é um direito dos nossos pacientes. E apesar de ser um direito e da gente entender a importância desse olhar integral, ainda assim falta o acesso a esses cuidados. A gente entende que isso é uma realidade nossa, né? Parece que existem poucos lugares que oferecem essas ações paliativas. E às vezes a baixa oferta, muitas vezes é por conta do próprio pouco conhecimento sobre isso, né? Ora, a gente precisa entender o que que é definição de cuidado paliativo, a gente precisa entender o que que se propõe fazer o cuidado paliativo e quais são essas ações paliativas que a gente pode ofertar, mesmo não sendo um paliativista de formação. E muitas vezes é isso que acaba aumentando a dificuldade do acesso dos pacientes aos cuidados paliativos, porque muitas vezes a gente não sabe o que é, e se a gente não sabe o que é, a gente não consegue ofertar. Tá bem? E isso é uma das coisas que a gente vê que, assim, existem alguns estudos, tem o estudo global do Atlas Global de Cuidados Paliativos, e também tem um estudo que é focado justamente para entender como é que anda a organização e quais são as demandas de cuidados paliativos na América Latina. Esse é um estudo que saiu ano passado, em 2020, e que mostra a taxa de equipes de cuidados paliativos por milhão de habitantes. E veja que o Brasil está aí e ele ainda a oferta das equipes de cuidados paliativos no nosso país ainda é muito baixa. Ainda a gente tem muito que crescer, né? Então, se a gente olhar em comparação à Argentina, por exemplo, que é um país que tem tradição em cuidados paliativos, a gente está muito atrás. Ou seja, ainda essa oferta é muito baixa. Será que é a educação que falta? O acesso passa pelo conhecimento também. E se a gente entendeu, né, o que que é definição? É uma definição ampla, que a gente se propõe a cuidar de maneira integral dos nossos pacientes para tentar aliviar os sintomas em todas as fases da sua vida. Então, qual é o momento que a gente vai iniciar o cuidado paliativo? Isso parte dos nossos princípios do cuidado paliativo. Esse é um dos primeiros,
que fala sobre qual que é o momento que a gente vai transicionar esse cuidado. E quando a gente vai no seu princípio, a gente entende que o cuidado paliativo, quanto antes ele for ofertado, quanto mais precocemente esse acesso ao cuidado paliativo for feito, vai ser melhor o cuidado do nosso paciente. Então, veja, isso aqui é um gráfico que é muito comum da gente ver em qualquer palestra de cuidado paliativo que fala exatamente sobre isso, né? Então, assim, aqui na base a gente tem o tempo da doença do paciente e aqui na vertical os cuidados que são destinados. Lógico, no início de num diagnóstico de uma doença, por exemplo, vamos pensar numa doença oncológica, o paciente que fez um diagnóstico de câncer, nesse início, o paciente ele vai estar muito mais voltado às terapias modificadoras da sua doença, então naquele momento que ele está aguardando a biópsia, para fazer a programação terapêutica, para discutir com o seu oncologista qual que é a terapia mais adequada naquele momento. E aqui, mesmo assim, aqui no início, existem ações paliativas que a gente pode ofertar. O que a gente vê hoje em dia na nossa realidade? O paliativista, ele acaba sendo chamado muito nesse momento final. E nesse momento final, existem muitos sofrimentos, além de físicos, se a gente for pensar no paciente oncológico, né? Existem muitos sintomas que precisam ser controlados, além dos outros sofrimentos de esfera social, psicológica. E né, a gente diz, né? Nos 45 do segundo tempo, a gente tem um tempo muito curto para conseguir entender o paciente, para a gente conseguir entender a biografia, para a gente conseguir entender os valores, para a gente conseguir ajudar no planejamento do cuidado. E muitas vezes é um momento tardio e que até o acesso ao paciente vai ser mais difícil. Muitas vezes as conversas acabam sendo feitas com as famílias. Então, quanto antes a gente está junto nesse cuidado, por exemplo, nesse momento, eu vou estar mais preocupada em mostrar para esse paciente qual que é o meu trabalho. Da mesma maneira que vocês estão tendo acesso ao conhecimento, o que é o cuidado paliativo, o nosso paciente também precisa entender o que é o nosso trabalho, para justamente a gente desmistificar alguns medos que eles possuem, né? E vai ser nesse momento do diagnóstico, ali próximo do diagnóstico, né? Para que dê tempo de eu conseguir explicar para ele o que é o cuidado paliativo. É nesse momento que eu tenho tempo para entender os valores, entender qual que é o contexto familiar, social, espiritual desse paciente, para que realmente aí quando chegue nesse momento final da vida, essas coisas já estejam todas alinhadas. E daí sim a gente consegue planejar melhor o cuidado. Então, por isso que a gente diz o paliativista, quando ele entra muito tardiamente, no caso de um paciente, a gente consegue contribuir pouco, a gente fala, a gente consegue ajudar esse paciente, mas a gente consegue ajudar melhor quanto antes a gente estiver em conjunto com as especialidades. E justamente por conta disso, né? Para a gente tirar essa sensação de abandono que muitas vezes esses pacientes acabam tendo, né? Então, quando vai mudar o cuidado? Porque hoje a mentalidade que muitas vezes a gente tem é: até aqui esse paciente é curativo, até aqui ele fez químio, fez rádio, fez cirurgia, fez todas as terapias voltadas à doença. E agora o paciente não responde mais. Bom, então até aqui é curativo, daqui para lá paliativo, né? E como é que fica esse paciente diante dessa mudança, dessa transição do cuidado que é feita de maneira tão abrupta? Muitas vezes a sensação que dá para esses pacientes é que se abre uma porta do abandono, né? Até aqui era curativo, até aqui o meu oncologista estava preocupado com a minha quimioterapia, com os efeitos colaterais, e agora eu não respondo mais, então agora eu vou para o paliativo, né? Então, não existe essa troca de cuidado. E quando isso acontece, acaba gerando um sofrimento muito grande nesse paciente. O paliativo entra num momento muito ruim, de uma maneira muito desagradável. Então, a gente fala que os cuidados paliativos, eles vão ser mais eficazes quanto mais integrado a gente tiver a especialidade. Então, pensando na oncologia, o quanto antes a gente estiver integrado, trabalhando em conjunto com o oncologista, essa transição do cuidado, ela vai se moldando ao longo do tempo, com o tempo da doença do próprio paciente. E a gente tira essa sensação do abandono, porque a gente vai estar sempre em conjunto. Então, aqui é um outro slide que mostra um pouco de quais ações paliativas a gente pode fazer ao longo da doença do paciente. Lógico, no início do tratamento, é aquele momento que a gente vai ter
para conversar sobre o que é o cuidado paliativo. Vai ter controle de sintomas também, mas o paciente que está no início são coisas que, mesmo que ele não tenha terapia curativa, a gente vai conseguir conversar com esse paciente quais são as terapias que vão ter benefício na qualidade de vida. Será que é uma radioterapia? Será que é uma cirurgia? Né? A gente conseguir entender e acessar esse paciente dos valores. À medida que a doença avança, e as medidas voltadas à doença, as terapias modificadoras da doença começam a diminuir, a gente começa a se focar em outras coisas, porque essas a gente já conseguiu alinhar. Então, a gente consegue focar em outras coisas que são importantes naquele momento, né? É o momento da gente definir o local de cuidado. Será que é um paciente que vai conseguir ter seus sintomas controlados em casa, ou será que é um cuidados hospice, né? É um hospital, mas com conforto de uma casa que a gente consegue oferecer para ele, para que ele tenha os sintomas controlados em segurança, né? Será que existem as demandas espirituais nesse momento? E isso se torna maior à medida que a doença avança e o paciente vai então se encaminhando para a sua terminalidade, para que nesse momento a gente realmente consiga focar naquilo que é mais importante do paciente, né? Que nesse momento em que muitas vezes a demanda espiritual é grande, o sintoma é importante, para que não é nesse momento que eu vou ficar perguntando de valor e tentar aprofundar as conversas. Muitas vezes é isso que a gente tem que fazer quando a gente chega só nesse momento. Mas quando a gente tem um melhor planejamento de cuidado, quando a gente chega nesse momento é quando a gente consegue realmente se dedicar àquilo que o paciente precisa. E por isso, o quanto antes a gente estiver acompanhando com a especialidade, melhor vai ser o planejamento do cuidado do nosso paciente. Então, assistência ao sofrimento humano, é isso que o cuidado paliativo se propõe a fazer. A gente vai atuar no sofrimento humano em todas as esferas, né? Vamos lembrar da definição? Não é só o sofrimento físico, mas é físico, social, espiritual, psicológico. É isso que o paliativista está ali para ajudar as especialidades, pensando especificamente na oncologia, né? Então, em todas as suas esferas, em todas as fases da sua doença. É importante que a gente esteja junto com esse doente desde o início e não só na sua terminalidade. Bom, se a gente entendeu, né, o que se propõe o cuidado paliativo, qual que é a sua definição, e que é importante a gente começar no início, quem vão ser esses pacientes ou esses indivíduos que vão se beneficiar dos cuidados paliativos? Vamos voltar para a definição da OMS. Então, ele diz que, para todo paciente, diante de doenças que ameacem a continuidade da vida. Nossa, mas aí você para pensar nessa definição, ela é muito ampla, né? Doenças que ameacem a continuidade da vida. Fica claro que câncer é uma doença que ameaça a continuidade da vida, mas será que é só câncer? Será que não tem outras doenças que também ameacem a continuidade da vida? Veja que a cura aqui, ela não aparece na sua definição. Ele não está falando de doença incurável. Não é só o câncer incurável que é um paciente que vai se beneficiar de cuidados paliativos. Aqueles cânceres que também estão em quimioterapia curativa. Então, ou aquele paciente com insuficiência cardíaca, que ameaça a sua vida, então saindo um pouco do câncer, né? Existe um porquê da gente, ao longo do tempo, ter ampliado um pouco a margem dessa definição para a gente é, conseguir incluir mais pessoas nessa visão dos cuidados paliativos. Antigamente, existia a proposta dos pacientes somente oncológicos, ou depois os pacientes somente incuráveis, e hoje a gente vê que a gente conseguiu colocar uma definição um pouco mais abrangente. Isso vai de encontro com a realidade que a gente tem hoje. Se antes eu mostrei o Atlas da América Latina, essa é a segunda edição do Atlas Global de Cuidados Paliativos, que é um estudo que se propõe a fazer ao redor do mundo para realmente entender quais são as demandas desses pacientes que precisam de cuidados paliativos ao redor do mundo. E o Brasil faz parte desse estudo, né? E o que a gente vê? Que apesar da importância do cuidado paliativo, apesar da importância da gente começar precocemente, ainda assim a gente tem quase 60 milhões de pessoas que necessitam de cuidados paliativos no mundo. E nas Américas, o Brasil é a segunda região com as maiores necessidades em cuidados paliativos, né? Então a gente vê que apesar dessa alta demanda, essa oferta ainda ela é muito precária. É o que a gente viu. Apesar de ser um direito, poucos pacientes conseguem ter acesso aos cuidados paliativos.
Então, quando a gente olha essa realidade e a gente vê dessa demanda desses pacientes, né? Ou seja, obviamente, quando a gente pensa em cuidado paliativo, é até natural, é mais fácil a gente entender, a pacientes oncológicos, a gente entender a demanda em cuidado paliativo. Mas quando a gente vê esse estudo que é feito ao redor do mundo, neoplasia isolada corresponde a 30%, mais de 70% são por doenças crônico-degenerativas, né? A sua grande maioria. Doenças cardiovasculares, DPOC, HIV é algo extremamente importante que a gente vê dentro da África, né? Então, que pega uma grande proporção aí, tanto de quantidade de pacientes, como também dessas demandas em cuidados paliativos para pacientes com HIV. Ou seja, esse estudo nos mostra que, se a gente ficar pensando que cuidado paliativo é ofertar só para paciente no momento final da vida, e aqueles pacientes com câncer, vai ter uma grande parcela da população que são elegíveis ao cuidados paliativos e vão continuar sendo esquecidos. E a gente vai continuar perpetuando essa estatística de, apesar de ser importante, muitos pacientes são deixados para trás, né? Então, aí vem a ideia da gente tentar ampliar essa definição para que mais profissionais, mais estudantes entendam que todo paciente que tiver qualquer condição que ameace a sua vida, ele é elegível a ações paliativas, né? Não necessariamente vai ser um cuidado do fim de vida, mas ações paliativas seja para aliviar sofrimento de qualquer esfera da sua vida, tá bem? Bom, então a gente entendeu, então, que o cuidado paliativo e a sua definição, para quando que a gente vai começar e quais são esses pacientes que vão se beneficiar. Então, assim, entre eles, os pacientes oncológicos, sejam eles em terapia curativa ou não, são elegíveis a cuidados paliativos. Por quê? Porque sendo ele tendo uma terapia curativa ou não, se a gente está controlando o sintoma de uma dor física, por exemplo, se a gente está conseguindo entender o outro lado do paciente de outras esferas que não é a física, mas de sofrimento, isso também são ações paliativas e o paciente vai se beneficiar disso. Então, quando a gente fala da oncologia, né, é até muito, parece que é a primeira associação que a gente faz com os cuidados paliativos. Isso tem um porquê, né? A gente sabe que a oncologia sempre demandou muito desse olhar da questão do sofrimento humano, da questão do sofrimento físico, tanto que em 82, a OMS definiu algumas políticas voltadas para o alívio da dor para pacientes portadores de câncer, né? Foi quando eles começaram a ter esse olhar do alívio do sofrimento. E isso veio antes, inclusive, da primeira definição de cuidados paliativos em 86. Então, sempre caminhou muito junto com o cuidado paliativo. E quando a gente vê os princípios dos cuidados paliativos, eu resolvi trazê-los aqui dentro do contexto da oncologia. A gente, como paliativista, os cuidados paliativos, a gente possui alguns princípios norteadores da nossa prática, né? E isso é aplicado nos nossos pacientes oncológicos. Ou seja, o cuidado paliativo, ele não pretende antecipar nem postergar a morte de ninguém, né? A gente não quer abreviar a vida e muito menos ficar postergando essa vida às custas de sofrimento. O que o cuidado paliativo se propõe como seu princípio? Ações que melhorem a qualidade de vida do nosso doente, de maneira que o tratamento não signifique mais desconforto que a própria doença. É a gente conseguir ponderar riscos e benefícios do tratamento para que o paciente consiga viver o quanto ele conseguir, mas da melhor maneira possível. O cuidado paliativo não diz sobre tempo, e sim sobre a qualidade desse tempo. E aqui eu trouxe como exemplo, por exemplo, uma mulher de 40 anos, casada, mãe de 2 filhos pequenos de 2 e 4 anos. Ela tem uma neoplasia de mama metastática e estava em quimioterapia paliativa. E daí ela veio para o nosso ambulatório trazendo a seguinte frase: se eu soubesse que a quimioterapia não seria para curar e me causaria tantos sintomas, eu ia querer aproveitar o tempo que tenho sem esses sintomas e com os meus filhos. Ela era uma mãe, enfim, era uma pessoa jovem. Em quimioterapia paliativa, ela não tinha terapia curativa, né? Mas, de novo, muitas vezes a quimioterapia ela se propõe a controlar a doença para, enfim, conseguir controlar os sintomas dessa doença do paciente para que ele consiga viver melhor. Mas a partir do momento, né, que essa terapia causa mais desconforto e compromete a qualidade de vida do paciente, é importante que a gente sente e converse com essa paciente. Talvez ela tenha menos tempo de vida sem a quimioterapia paliativa, talvez.
Mas será que é sobre o tempo que a gente está falando novamente? São discussões sobre a qualidade desse tempo. Essa paciente deixou muito claro que ela gostaria de aproveitar o tempo que ela tinha com melhor qualidade junto dos filhos dela. É sobre isso, essas discussões que são sobre cuidados paliativos. Isso é um dos nossos princípios. E quando a gente fala de tempo e de abreviatura e de postergar esse tempo, existem algumas nomenclaturas que a gente usa na nossa prática clínica, né? Algumas delas vocês já devem ter escutado, como por exemplo a eutanásia. A eutanásia significa abreviar a vida de uma pessoa com doença grave e incurável, a pedido do paciente e realizada por um profissional de saúde. Sua prática hoje é considerada crime no Brasil. Então, a eutanásia é quando ativamente um profissional vai lá e vai abreviar a vida do paciente a pedido dele. Existe também o suicídio assistido, né? Que é abreviar a vida de uma pessoa, no mesmo cenário da eutanásia, mas diferentemente da eutanásia, é o próprio paciente em que realiza ativamente esse procedimento, como uma automedicação. Isso é o que normalmente acontece em clínicas dos Estados Unidos, onde isso é legalizado, tá bem? Tanto a eutanásia como o suicídio assistido, hoje é proibido por lei, é considerado crime no nosso país, tá? A distanásia, que a gente diz, é o prolongamento do processo de morte. A gente não fala que é prolongar a vida a todo custo, mas é um paciente que inexoravelmente vai falecer pela sua doença de base e a gente acaba se utilizando de medidas fúteis para conseguir prolongar esse tempo a todo custo, com as custas de muito sofrimento para esse paciente, né? É o uso de medidas invasivas para prolongar a vida biológica desse paciente. E isso também pode ser considerado crime no nosse país, né? Existe uma outra nomenclatura que a gente fala que é a mistanásia, né? Que infelizmente é o que acontece nos países onde existe pouco recurso, né? Então, a morte por falta de recursos, ou a morte miserável, quando aquele paciente que acaba indo a óbito, sem conseguir ter acesso aos serviços de saúde, acaba tendo uma morte de maneira não digna, né? E a ortotanásia, que a gente fala que é o que se propõe a boa prática médica, que é o que se propõe os cuidados paliativos, que é independentemente do tempo que esse paciente tiver, a morte no seu tempo adequado, sem abreviá-la precocemente ou sem postergá-la a todo custo, mas assegurando a qualidade de vida que esse paciente vai ter, tá bem? E isso é o que se propõe esse nosso princípio, que é sobre a qualidade desse tempo. Um outro princípio que a gente tem é que a gente reafirma a vida e vê a morte como um processo natural. A gente vai ver muito paliativista conversando sobre a morte, né? E a gente trazendo esses assuntos para os nossos pacientes e para as famílias. Mas isso não é com o intuito de banalizar, e a gente sabe que isso é um tema muito delicado, e quando a gente pensa na nossa própria realidade, a gente tem muita dificuldade de conversar sobre a nossa própria morte, ou conversar sobre a morte de quem a gente gosta, né? E o paliativista, ele tá ali não para banalizar esse assunto, mas tentar mostrar que isso faz parte da vida. Isso é um processo natural, e quando a gente abre essa porta da comunicação e a gente facilita essa comunicação entre paciente e família, posto que isso é um assunto que já é difícil, a gente consegue muitas vezes incluir o paciente nas conversas, a gente consegue ter melhores decisões desse paciente. Quando ele consegue entender melhor o contexto da doença dele, a gente consegue então ajudar e promover essas conversas de maneiras mais saudáveis e benéficas para o nosso paciente, para a família. E isso é um dos nossos princípios. E por que que isso é importante, né? Porque muitas vezes, quando a gente não consegue ter essa conversa e entender a morte como um processo natural e que isso é importante de ser discutido, os pacientes acabam não fazendo parte dessas decisões, né? Esse é um estudo que foi feito com pacientes oncológicos, os dois em estágio 4, né? Câncer de colo retal e câncer de pulmão metastático. Todos esses pacientes estavam em quimioterapia paliativa, que é quando a gente não propõe mais a cura, mas que a quimioterapia de alguma maneira vai ajudar no controle da doença e também no controle dos sintomas dessa doença. Mas quando perguntou para esses pacientes, né, qual terapia eles estavam fazendo, a maioria acreditava que estava fazendo quimioterapia curativa. Ou seja, como é que o nosso paciente vai conseguir entender melhor qual caminho ele quer seguir
E como é que a gente vai garantir que ele vai conseguir ter autonomia nas melhores decisões se ele não tiver acesso à informação e não tiver acesso ao conhecimento, né? Então, até o entendimento da finitude e conversar sobre isso é a gente proporcionar acesso à informação e ao conhecimento para o nosso paciente para que ele participe dessas decisões, né? Será que todos esses pacientes, se soubessem que estavam em terapia paliativa, será que todos eles aceitariam? Isso a gente não dá para saber, porque valor é algo individual, mas é importante a gente garantir o acesso sobre essas conversas. E isso também é um dos princípios do cuidado paliativo. A gente também ajuda a contribuir no alívio da dor e de outros sintomas estressantes. A dor é algo importante que a gente precisa controlar extremamente, né? Hoje a gente tem medicação para isso, pensando principalmente no contexto dos pacientes oncológicos, a gente precisa controlar essa dor dos nossos pacientes. Mas também existem outros fatores que podem ser tão mais desgastantes do que a própria dor física. Então, como por exemplo, o paciente masculino de 60 anos, casado, trabalhava como Uber e esperava pelo auxílio de sua doença. Ele teve diagnóstico de neoplasia de próstata, com metástase para ossos, e por conta disso ele deixou de trabalhar. E daí ele perdeu a sua renda. Morava na casa ele e a esposa, os outros filhos trabalhavam, mas para conseguir sustentar a família deles. E ele viu com uma doença avançada, impossibilitado de trabalhar e ainda assim esperando auxílio da sua doença deitado numa cama. Quando eu conheci esse paciente, ele tinha sintomas de náuseas refratárias, né? O paciente nauseava muito, ele ficava, até que a dor física não era tão grande, mas principalmente a náusea era muito difícil. E quando a gente tocava em assuntos relacionados à questão social, familiar, esses sintomas se exacerbavam, né? A gente tentou controlar com as medicações, mas quando a gente entendeu que existia um fator de grande preocupação na organização da família, na organização financeira, preocupação com a esposa e com o pagamento das contas, foi aí que a gente conseguiu organizar uma rede de suporte com serviço social, conseguir o benefício desse paciente. E aí sim, quando a gente conseguiu entender todos os outros fatores estressantes que pioravam esses sintomas, o paciente conseguiu ter melhora dessas náuseas refratárias. E a gente entende, né, que isso não foi só o medicamento, foi o entendimento de todas as outras esferas do sofrimento que veio com a doença, tá bem? E mesmo assim, a dor oncológica ela é super importante, né? A gente precisa controlar a dor dos nossos pacientes, principalmente pensando no cenário da oncologia, né? A maioria e muitas vezes a dor a gente só vai conseguir controlar com o uso de opioides, como por exemplo a morfina, metadona. Só que para a gente conseguir garantir o controle desses sintomas e garantir o alívio do sofrimento dos nossos pacientes, a gente também precisa ter acesso a essa medicação para conseguir prescrever. E qual que é a realidade que a gente tem no Brasil? É um desafio, né? A distribuição de opioides ao redor do mundo, ela é feita de maneira muito desigual. E hoje no Brasil a gente tem, segundo o Atlas de Cuidados Paliativos da América Latina, uma das piores distribuições de opioides, e que isso também interfere no controle dos sintomas dos nossos pacientes. Então, quando a gente conversa sobre isso, a gente entende a importância do cuidado paliativo e o qual é importante o nosso papel no alívio do sofrimento, e isso passa por um controle físico, é quando a gente consegue ganhar força para a gente conseguir ter mais acesso aos opioides, para na realidade que a gente tem hoje do Brasil, em que o acesso ao opioide é muito pequeno, que a gente consiga desmistificar o medo da prescrição do opioide nesses casos de dor forte. O cuidado paliativo também se propõe a integrar os aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado. Então, a gente já viu no outro exemplo quão importante, né, esse princípio da parte social e que a parte social é uma esfera que também interfere nos sintomas físicos do nosso paciente, mas a gente também precisa integrar, por exemplo, a espiritualidade no nosso cuidado. Esse é um paciente que eu acompanho, ele tem 45 anos, ele é divorciado e tem um filho. Ele não possui religião, mas ele sempre se disse que era uma pessoa muito espiritualizada. Ele gosta muito de conversar sobre isso. E isso ajuda muito a entender o processo que ele vive, né? Dessa doença, que ele tem o diagnóstico de neoplasia de cólon metastática em segmento domiciliar. Então, como eu falei, ele gosta muito de conversar sobre a sua espiritualidade.
E quando ele ganhou um altar budista na sua casa, que é algo que ele já vinha falando e que para ele conversar e pensar sobre isso ajudava no entendimento do processo espiritual que ele diz do desencarne dele, trouxe uma grande paz espiritual para esse paciente. Um paciente que tinha uma dor de difícil controle, a gente estava tentando controlar a dor dele, mas a gente entendia que toda vez que acessava essa parte da espiritualidade, ele conseguia ficar muitas horas conversando sobre isso, o alívio que esse paciente sentia depois era muito grande, né? Então, a gente reconhecer a espiritualidade como parte do cuidado do paciente também é entender esse cuidado integral, é também promover o alívio do sofrimento do nosso paciente. E também faz parte do cuidado paliativo auxiliar o paciente a viver tão ativamente quanto possível, né? A gente não fala só sobre o cuidado da morte. Como a gente já falou, o cuidado paliativo ele é extremamente importante desde o momento do diagnóstico até o momento do luto, né? Então a gente não está ali só no momento do cuidado do fim de vida desse paciente. A gente precisa planejar junto com os valores desse paciente o que é mais importante para ele, para que ele consiga viver tão ativamente quanto possível. E daí eu trago um exemplo de um paciente de 60 anos, aposentado, que mora com esposa e filhas. Ele tem um diagnóstico de câncer gástrico metastático, com dificuldade para caminhar, mas possuía o desejo de ir ao pesqueiro com seus amigos. Ele falava que ele sempre ia no pesqueiro e que para ele isso, quando ele estava ali no pesqueiro, olhando para os passarinhos, olhando para o céu, é quando ele se sentia mais vivo, né? Então optou-se por fazer uma radioterapia com intuito hemostático. Lógico, não tinha um intuito curativo, mas a gente fez a radioterapia pensando em conter o sangramento que ele tinha para conseguir estabilizar a hemoglobina dele. Lógico, a gente não tinha o intuito de transfundir e subir demais essa hemoglobina, mas para que a gente conseguisse estabilizar minimamente para que ele pudesse ter mais qualidade de vida, enfim, conseguir pescar e conseguir encontrar os amigos. Ou seja, foi uma terapia, não voltava com intuito curativo, mas para que a gente conseguisse agregar qualidade de vida, porque para esse paciente sair de casa era importante. E para que ele pudesse sair, era importante ela ter essa estabilização do HB, e aí sim faz sentido a gente indicar uma radioterapia, mesmo que não curativo. E cuidado paliativo não exclui as terapias modificadoras de sua doença. O fato do paciente estar em cuidado paliativo não significa que é um paciente que não vai receber mais nenhum tratamento, né? Lembra da nossa primeira definição? Se a gente está acompanhando esse paciente desde o diagnóstico, a proporção do cuidado entre o cuidado paliativo, que visa ao alívio do sofrimento, seja ele físico, a gente entender a parte espiritual, social, ela caminha junto com as terapias que podem ser propostas pela especialidade da oncologia, né? Os pacientes que recebem cuidados paliativos têm o direito de fazer parte da decisão sobre o tratamento. E muitas vezes o paliativista está ali para auxiliar nessa comunicação, entender quais são esses valores e ver que dentro desses valores, quais são as terapias que podem agregar nessa qualidade de vida, né? É muito o exemplo esse último que eu dei. Então, esses pacientes podem receber tratamentos curativos ou intervenções junto com o tratamento paliativo, ou seja, uma coisa não exclui a outra, né? Um grande exemplo disso é um paciente que está em quimioterapia curativa e também está acompanhando muitas vezes com a gente, porque a gente ajuda no controle dos sintomas, a gente vai estar junto com esse paciente entendendo quais são os outros sofrimentos agregados da própria quimioterapia, desse momento que ele está vivendo, no auxílio do planejamento de cuidados, né, para que ele possa participar dessas decisões. E os profissionais de cuidados paliativos, eles monitoram de perto os sintomas, permitindo fazer escolhas informadas conforme a doença progride ou melhora, né? Quem vai decidir qual é a proporção do cuidado que vai fazer parte desse paciente vai ser o próprio paciente, conforme a doença progride ou conforme a doença melhora. Uma coisa não precisa excluir a outra. E como está presente na definição, o cuidado paliativo não se propõe cuidar somente do paciente, mas também entender que o paciente está inserido num contexto social e familiar, e também é nosso papel fornecer um amparo à família, né? Muitas vezes é a família que está em sofrimento, e isso impacta diretamente no cuidado do paciente, né? Então, isso também é a visão do paliativista. Então, são esses os princípios que norteiam a nossa prática, né? Mas você vai falar, mas são princípios de boa prática médica. Sim,
né? Hoje o paliativista ele acaba atuando em várias esferas do cuidado, né? Mas muito em segmento em conjunto com as especialidades, né? Então, seja incluindo o paciente nessas decisões, a gente conseguindo olhar, ter um olhar integral para o sofrimento do nosso paciente, em conjunto com as especialidades que estão voltadas às terapias modificadoras da doença, tá bem? E pensando especificamente dentro da oncologia, agora que a gente entendeu quais são esses princípios e como isso acontece dentro dos pacientes oncológicos, algumas dúvidas que normalmente aparecem dentro da oncologia, pensando nos cuidados paliativos, né? Aí o que acontece? Ah, eu não tenho o anátomo patológico, eu não tenho o diagnóstico dessa doença. E aí? A gente vai ter que insistir com a biópsia, porque se eu não tiver a biópsia, eu não tenho diagnóstico. E se eu não tenho diagnóstico, eu posso encaminhar esse paciente para o cuidado paliativo? Então, a gente precisa entender um exemplo. Então, paciente com exame de imagem, com características de neoplasia, possui imagens sugestivas de lesões secundárias. Então, a gente vai ver um paciente que tem uma diminuição da sua funcionalidade nos últimos meses, tem emagrecimento, é um paciente acamado, que agora ele está com uma caquexia importante, totalmente dependente para cuidados. Você vai na imagem e fala, nossa, é uma imagem muito sugestiva de neoplasia, já com lesões metastáticas. Então, tem cara de câncer metastático, paciente com uma funcionalidade muito ruim, mas e aí? Será que eu vou solicitar os cuidados paliativos sem o diagnóstico, né? Será que a gente deve insistir com a biópsia nesse paciente? Então, vamos pensar, mesmo sem o anátomo patológico, a gente tem que pensar nesse paciente para além da doença. Pensar em um paciente totalmente debilitado, em que a própria investigação é um risco, né? Com um paciente que tem uma performance tão ruim, em até a gente querer fazer uma biópsia, investigar com medidas mais invasivas, vai ser um risco para esse próprio paciente. Como a gente vai conseguir programar uma terapia sistêmica nesse paciente, em que a própria investigação poderá acelerar o processo de morte desse paciente? A gente precisa se questionar. Os riscos e o desconforto dessa investigação superam os benefícios? Ora, se é um paciente que já está tão debilitado da parte clínica, em que a gente questiona se ele realmente vai conseguir tolerar a investigação, esse paciente vai conseguir tolerar a terapia que possa ser proposta sistêmica? Se não, a gente pode planejar ações paliativas mesmo sem o anátomo patológico, olhando para o nosso paciente, né? O fato do paciente não ter o anátomo patológico não exclui o fato que esse paciente é elegível e a gente pode cuidá-lo de maneira integral, mesmo que a gente não tenha o nome, o sobrenome da doença, porque muitas vezes fica essa dúvida. Ah, mas eu não vou ter diagnóstico. Independentemente do diagnóstico, se a gente estiver olhando para um paciente que estiver com alta demanda de cuidados, em caquexia, totalmente acamado, qual que é o benefício da gente submeter o paciente a uma investigação de biópsia, sendo que a gente questiona se ele vai conseguir realmente tolerar a terapia sistêmica proposta? Ah, entende? Que entender o nome e o sobrenome não vai mudar a conduta, não vai mudar o tratamento? Então, a gente pode olhar para o paciente para além do anatomo patológico. Se a gente... E, obviamente, né, isso precisa ser aplicado em cada cenário, em cada tipo de doença, em cada paciente. Mas quando a gente olha o paciente tão debilitado assim, a gente pode planejar ações paliativas mesmo sem o anátomo patológico. Isso normalmente é uma dúvida muito frequente dentro do hospital e entre os residentes. Eu digo sim, a gente pode encaminhar o nosso paciente para a gente cuidar para além do diagnóstico, né? E o paciente oncológico que não tem terapia curativa? Bom, o paciente com uma neoplasia, ele não tem mais proposta de cura, tem proposta somente de medidas paliativas. Então, se ele não tem terapia curativa, então esse paciente não será submetido às medidas invasivas em caso de piora clínica? Então, se é um paciente que não tem cura, então é um paciente que não vai para UTI, então é um paciente que não vai ter benefício, por exemplo, de ficar num leito de UTI, de ficar numa ventilação mecânica? Depende, né? A gente está falando aqui num contexto de avanço da oncologia. A gente vive um momento de modernidade com grande avanço tecnológico dentro da medicina. E isso também acontece dentro da oncologia. A oncologia avançou muito, a gente consegue fazer diagnóstico precoce
Hoje a gente tem um melhor entendimento das doenças e como elas se comportam dentro de cada paciente, então a gente tem cada vez mais especialidade dentro da oncologia, com a imunohistoquímica, a gente consegue entender melhor o comportamento dessas doenças. Hoje a gente tem melhores terapias, melhores drogas, com menos efeitos colaterais. Então, o cenário da oncologia hoje também mudou para melhor, para melhores terapias. Então, a gente precisa entender que um paciente com neoplasia de próstata é o mesmo que um paciente com uma neoplasia de cabeça de pâncreas? Eles se comportam da mesma maneira? Não, né? Ou um paciente com neoplasia avançada em sua primeira linha de quimioterapia é o mesmo paciente em sua terceira linha de quimioterapia? Não, são pacientes em momentos diferentes, com doenças diferentes. E isso precisa ser considerado antes da gente colocar uma plaquinha que é um paciente em cuidado paliativo, sem terapia curativa, então ele não vai ter acesso ao UTI. A gente precisa entender de qual paciente a gente está falando. Quem é esse paciente? Qual doença, qual neoplasia você está falando que ele está sendo tratado? Em qual tratamento ele está? Ele está na sua primeira linha de químio? Ele está na sua terceira linha de quimio paliativa? E qual a intercorrência aguda desse momento que me faz questionar aí essa UTI, por exemplo? Então vamos lá, no cenário 1. Eu tenho um paciente com uma neoplasia de mama metastática em sua primeira linha de quimioterapia, mantendo boa funcionalidade, possui filhos pequenos, interna por um quadro de pneumonia que complica e necessita de UTI. E no cenário 2, paciente com neoplasia pulmonar metastática vem com perda de funcionalidade progressiva, atualmente a maior parte do tempo acamado, evolui com dispneia e vem ao pronto-socorro. Entende que são pacientes diferentes, com doenças diferentes, em cenários de vida diferentes, com uma intercorrência aguda diferente? Então, o cenário 1 é uma paciente que tem boa funcionalidade, muito provavelmente ela está numa intercorrência aguda de uma pneumonia e que se beneficie de um leito de UTI, porque talvez essa intercorrência aguda, se revertida, ela consiga voltar para casa dela com a neoplasia de mama, mas mantendo a funcionalidade para ficar com os filhos. Agora, no cenário 2, essa dispneia pode ser muito em relação à progressão da doença. Esse paciente já vem com perda de funcionalidade. Talvez o segundo cenário é o paciente que vai se beneficiar menos de um leito de UTI, porque a progressão da doença e não é uma intercorrência aguda que uma ventilação mecânica vai conseguir trazer esse paciente de volta, posto que ele tem uma doença pulmonar. E a dispneia pode ser reflexo da própria progressão da doença. Entende? Então, quando a gente fala em relação às medidas invasivas, quando está sendo indicado ou não, dentro dos pacientes oncológicos, a gente precisa entender em qual cenário a gente está falando de qual paciente. E quando a gente não indica as terapias de medidas invasivas, como por exemplo um leito de UTI, a gente tem que entender que não introduzir a mesma coisa que retirar, né? Então, sim, respondendo a primeira pergunta, não introduzir a mesma coisa que retirar? Sim, segundo a resolução 1805 do CFM de 2006, que a gente diz que é a resolução da ortotanásia, né, que a gente fala resolução em que a gente não se propõe a abreviar nem postergar a morte do nosso paciente, ela é uma resolução que trata do cuidado do paciente com doença grave, incurável e do seu cuidado no fim de vida. Ou seja, diante de doença grave e incurável, é permitido ao médico que limite ou suspenda medidas prolongadoras da vida em sua fase terminal, respeitada a vontade da pessoa ou do seu representante legal, né? Então, a gente fala que a resolução da ortotanásia permite que, se o paciente tiver em piora clínica, em terminalidade, por conta da progressão da sua própria doença, ora, a gente implementar medidas invasivas que sustentem a vida biológica do paciente não vai reverter a progressão dessa doença de base dele. A gente colocar um paciente numa ventilação mecânica, que ele está piorando por conta da progressão do próprio câncer, a gente ligar ele numa máquina não vai reverter a progressão do câncer, o câncer vai continuar progredindo, né? E isso vai significar a gente prolongar a vida biológica do paciente, né? Então, assim, a não introdução dessas medidas em coerência com aquilo que era de valor do nosso paciente, isso é respaldado pelo CFM, né? Mas não é só isso, não é sobre a questão de não introduzir as medidas invasivas ou suspender essas medidas invasivas nos pacientes nessas condições. Para além disso, o paciente deve continuar recebendo todos os cuidados necessários para aliviar o sofrimento,
assistência integral em todas as suas esferas. E isso é o cuidado paliativo. Não é só a gente falar sobre a introdução ou não de medidas invasivas nos pacientes nessa situação, mas garantir que os cuidados paliativos vão estar presentes. Então, se não tem uma terapia curativa para o meu paciente oncológico, eu vou continuar cuidando do meu paciente, avaliando o que for proporcional no cenário que ele estiver, na doença em que ele estiver, levando em consideração os seus valores. Se for a não introdução, eu vou continuar cuidando do meu paciente mesmo fora de um leito de UTI. E se um paciente que eu julgo que vai se beneficiar de um cuidado numa terapia intensiva, eu vou continuar cuidando e reavaliando os valores dele a todo momento que ele estiver dentro da terapia intensiva, né? Sempre mantendo aquilo que for proporcional ao cuidado do meu doente. O cuidado é sempre proporcional. Então, portanto, os cuidados paliativos, ela é uma assistência multiprofissional, é um cuidado que a gente faz de maneira integral, que se propõe o alívio do sofrimento do paciente, da família e muitas vezes da equipe que assiste esses pacientes graves, é o controle impecável dos sintomas. A gente sabe que não é só o sintoma físico, mas também o sintoma de todas as suas esferas, e a gente sabe que hoje no Brasil a gente tem o desafio do controle da dor, mas a gente precisa lembrar que uma dor bem controlada significa qualidade de vida para os nossos pacientes, a gente precisa priorizar isso. Para todas as doenças que ameacem a continuidade da vida, a gente aqui está falando dos pacientes oncológicos, mas para todas aquelas outras doenças que de alguma maneira geram sofrimento nos nossos pacientes, precisa ter esse olhar paliativo. É um direito do paciente, não exclui o seu tratamento da doença. E para pacientes com câncer, mas para com outras doenças também, que é o que eu falei, né? Então, o cuidado paliativo, a gente diz que é um cuidado visando a qualidade de vida dos nossos doentes, né? Então, todo paciente com doença terminal é paliativo? Sim. A gente cuida também da terminalidade? Sim. Se a gente lembra daquele primeiro gráfico que eu mostrei, da proporcionalidade do cuidado, a gente também vai estar ali em maior proporção, cuidando do fim da vida do nosso paciente, cuidando do luto dessa família. Mas a gente não pode esquecer que nem todo paciente paliativo é terminal, né? O que vai mover os nossos cuidados não é se esse paciente é paliativo ou não, mas quais ações paliativas esse paciente precisa, né? Não é se abre a porta do abandono, agora ele é paliativo. Não, para todo paciente, em todo o cenário, medidas paliativas podem ser feitas visando o alívio do sofrimento do nosso paciente. Então, quando você controla a dor do seu paciente, isso é uma medida paliativa. Quando você está tentando integrar a visão desse paciente, os valores na decisão terapêutica, isso é uma medida paliativa, né? Então, existe o nosso dever em oferecer os cuidados paliativos aos nossos pacientes. Agora, no cenário que a gente vive hoje do Brasil, muitas vezes o especialista em cuidados paliativos, ele vai estar envolvido em todos esses cuidados, desde o diagnóstico dessas medidas paliativas dentro das especialidades até o cuidado de fim de vida. Mas a gente sabe que existem vários níveis de cuidados paliativos, né? Existe o cuidado paliativo primário, é como eu digo para os alunos, nem todos vocês vão se formar cardiologistas, mas minimamente todos vocês precisam saber tratar uma hipertensão. É a mesma coisa com cuidado paliativo. Nem todos vocês vão ser paliativistas especializados no futuro. Mas talvez com a promoção da educação, maior acesso ao entendimento de cuidados paliativos já na graduação, e por isso que eu parabenizo muito a iniciativa da Liga em trazer essa conversa para vocês, com certeza vocês vão ser profissionais que, independentemente da área de atuação de vocês, seja cirurgia, pediatria, gineco, clínica, vocês vão conseguir ter um olhar paliativo para cada especialidade, de maneira que ações paliativas possam ser feitas dentro da prática clínica de vocês. E daí, cada vez menos, o especialista vai precisar interferir nessas ações, e a gente vai ficar restrito ao cuidado paliativo especializado, que é justamente para aqueles casos mais complexos, sintomas refratários, dilemas familiares difíceis, decisão terapêutica em que é necessário ter um olhar do especialista em cuidado paliativo. Cada vez mais a gente caminha para isso, mas hoje, embora seja um dever do médico, né, a gente oferecer cuidado paliativo para os nossos pacientes, isso não é uma realidade pela falta de acesso à educação. Então, o paliativista especializado acaba atuando em todos esses níveis, né?
Mas a gente vê, né, que nesse Atlas da América Latina em cuidado paliativo, a gente tem melhorado isso, a gente está caminhando para melhorar o acesso à educação em cuidados paliativos. Então, veja, em 2011, e embora isso seja recente, né, que a gente começou a ter uma acreditação em relação à atuação da medicina paliativa, né? Embora seja muito recente, a gente tem crescido muito em relação à disciplina de cuidados paliativos na graduação. A gente vê que hoje, principalmente na medicina, né? A gente vê que nas outras profissões ainda não, mas tem crescido muito a porcentagem das disciplinas em cuidados paliativos ofertado dentro das graduações. E isso é um bom sinal, né? Isso é um sinal que a gente está conseguindo ter mais acesso à educação e conseguir capacitar mais profissionais para que essas ações paliativas possam ser ofertadas em todas as especialidades, né? E já concluindo aqui, falando um pouco dessa necessidade da gente ter mais acesso à informação, eu deixo aqui algumas informações em relação a alguns eventos que vão ter em cuidados paliativos agora, né? Então, a gente vai ter agora em setembro em Minas Gerais, em outubro, no início no Rio de Janeiro, no final de outubro, o Congresso Gaúcho de Cuidados Paliativos, e em novembro a gente vai ter o nosso Congresso Paulista de Cuidados Paliativos, que eu convido a todos, né? Vocês que têm interesse e queiram. Cuidado paliativo é um universo, e quanto mais ferramentas a gente tiver para conseguir incluir isso na nossa prática clínica, vocês que estão no internato, vocês que vão começar o internato, melhores médicos vocês vão ser, para que mais ações paliativas possam ser feitas em qualquer área de atuação, né? Então, aqui eu deixo o convite para esses eventos que a gente vai ter, em especial o Congresso Paulista, que vai acontecer do dia 25 a 27 de novembro, e também falando um pouco sobre o nosso Dia Mundial de Cuidados Paliativos, que agora é dia 9 de outubro, né? E que o lema desse ano é Não Deixe Ninguém para Trás. E isso é um lema que é super importante, é super cabível no momento que a gente vive, né? E por conta desse contexto da necessidade de um maior alcance ao cuidado paliativo. Então, esse é o lema desse ano do nosso Dia Mundial. E que essa aula sirva disso, né? Que cada vez mais a gente consiga ampliar o nosso alcance de educação de cuidados paliativos, para que a gente não consiga, não deixe ninguém para trás de vocês a ter acesso a essa informação, para que vocês, como futuros profissionais, não deixem ninguém para trás no cuidado de você em todas as ações paliativas que vocês puderem ofertar, tá bem? Bom, é muita coisa, mas era isso que eu queria trazer um pouco de conceitos e falando um pouco dentro do universo da oncologia. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Doutora Patrícia, muito obrigada pela aula, obrigada também pelas dicas dos eventos aqui, muito interessante para a gente saber. Tem duas perguntinhas aqui Ok? no chat, posso lê-las para você? Pode, por favor. Tá bom. Ó, professora, assim como a quimioterapia paliativa visa a diminuição de sintomas e melhorar a qualidade do tempo de vida, o tratamento com antidepressivos nesses pacientes também pode ser considerado um método paliativo? Com certeza, Maria Júlia, sim. Tudo que a gente visar e entender como o sofrimento dos nossos pacientes diante de uma doença que ameaça a sua vida, a gente conseguir aplacar não só a dor física, mas entender isso como um sofrimento emocional e a gente reconhecer isso e conseguir tratar com medicações é extremamente importante, né? Hoje a gente sabe que a depressão, infelizmente, ela é subdiagnosticada nos pacientes em cuidados paliativos. Porque a gente tem a falsa sensação de que, por exemplo, um paciente com câncer, é legítima essa dor, é legítimo que ele fique triste. Mas toda tristeza é legítima, né? Então, assim, apesar da legitimidade dessa dor, desse sofrimento, existe um sofrimento que a gente precisa medicar, né? Existe um momento que ele está passando de sofrimento, se a gente tem uma medicação que pode ajudar, lógico, com o diagnóstico correto do quadro depressivo, a gente precisa tratar sim. E hoje a nossa realidade é que a gente subdiagnostica a depressão nos nossos pacientes em cuidados paliativos. Então, excelente pergunta. Tá bom, obrigada, professora. Tem uma outra aqui, que é da Ana Raquel agora. Excelente aula, doutora Patrícia. Uma dúvida. Se caso houver tratamento curativo, mas for de escolha do paciente negar esse tratamento por ser muito invasivo, é papel do paliativista aceitar sua decisão e iniciar os cuidados paliativos, ou seria mais indicado tentar convencê-lo da chance de cura? Existe uma questão que a gente fala, né? O nosso poder de convencimento em relação ao que a gente quer que ele faça.
Eu acho que assim, né? Acho que tudo passa por uma boa comunicação, né? E eu acho que isso daria uma outra aula, né? Como é que a gente poderia fazer a comunicação dos cuidados paliativos e que existe técnica, né? Então, de novo, a autonomia dos nossos pacientes, ela só passa por informação e acesso ao conhecimento, né? Qual que é realmente a escolha desse paciente? Será que ele entende, né, o tratamento curativo? Será que ele entende o valor disso? Quais são os valores desse paciente? Muitas vezes, o receio de um tratamento curativo é por medo, né? Então, por exemplo, saindo um pouco do câncer, mas assim, em tempos de Covid. Tem muita gente que chegou a negar a intubação por medo de morrer, porque fala assim, eu vou pro tubo e toda pessoa que vai pro tubo vai morrer, então eu não quero ser intubado. Não, peraí. Será que existe um mito em relação a isso? Será que existe um medo em relação a esse tratamento curativo? Quais são os seus receios? É o receio do efeito colateral da químio? É o receio da cirurgia? Quais são os efeitos, quais são os riscos reais dessa cirurgia? Eu acho que tudo isso precisa ser deliberado para a gente realmente entender qual que é essa recusa, né, dessa terapia que tem potencial curativo, né? Qual que é a chance de cura dessa terapia? Eu acho que daí passa muito para a gente conseguir alinhar e entender o conhecimento desse paciente em relação a essa terapia que se propõe ser curativa, né? É uma quimio? É uma rádio? Qual que é a performance dele, né? E daí o paliativista entra muitas vezes para conversar junto com o oncologista, conversar junto com esse paciente, tentar desmistificar, e aí sim, com acesso à informação e conhecimento, a gente conseguir entender e conseguir manejar esses medos e esses receios para mostrar ao paciente qual que é o intuito da terapia, né? Tá bom, entendi. Primeiro, então, seria mais importante a gente desmistificar o tabu da morte, né? E É, aí sim partir para o tratamento, explicar melhor a porque às questão do vezes qual que é esse paliativo. receio da terapia curativa, né? Será que é o efeito da quimio? Será que é a cirurgia? Será que é a rádio, né? Talvez se a gente entendesse melhor qual que é esse receio, talvez não fosse simplesmente uma rejeição ao tratamento, e sim medo em relação ao tratamento, né? Eu acho que, e daí ser muito claro em relação a isso, e tentar deliberar com o paciente antes da gente querer convencê-lo do contrário. Tá bom, doutora Patrícia. Acho que é isso, não surgiu mais nenhuma dúvida aqui, pelo menos não consegui ver. Mas, bom, muito obrigada de novo pela aula, foi maravilhosa. A gente fica sempre muito emocionado com esse tema. A gente, como estudante da área da saúde, ligantes da oncologia, a gente se vê dentro da nossa grade acadêmica um pouco deficitária sobre esse assunto, então por isso que é muito importante essa aula de hoje. A gente agradece demais, tá bom? Muito obrigada, doutora Agradeço, Patrícia. viu, Giovana? Agradeço a iniciativa da Liga e de compartilhar com outros ligantes também para ter acesso à informação. Acho que isso vai muito de encontro à proposta do Congresso Paulista, né, que fala muito sobre a questão da educação e também do Dia Mundial de Cuidados Paliativos, que é a gente não deixar ninguém para trás. Então, isso tem tudo a ver com a iniciativa de vocês, tá bem? Parabéns. Espero ter Obrigada, professora. respondido, né, Boa noite. aí. Espero que não Oi? tenha. Não ouvi. Espero que não tenham ficado com dúvidas, eu sei que é muita coisa. Caso vocês tenham dúvida, podem me mandar o e-mail, acho que eu não coloquei, mas é patricia.sk@yahoo.com. Quem tiver Ah, dúvida, perfeito. pode mandar. Qualquer coisa me manda também, e aí eu disponibilizo para o pessoal, tá bom? Ok, então tá Tá bem, ótimo. pessoal. Uma ótima Tá noite para bom. vocês, viu? Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, gente. Obrigada aí pela presença. Tchau, tchau. Tchau.